Ok, a aula de hoje então, na aula de hoje nós vamos falar sobre o contrato de empréstimo, né? O Código Civil traz duas espécies de contrato de empréstimo, que é o comodato e o mútuo, né? Nós vamos então comentar as disposições legais previstas no Código Civil que tratam, que regram esses assuntos, esses contratos, ok? Vamos começar pelo comodato, né? Diz o artigo 579, e penso até que de uma maneira didática, né, ele traz o conceito do contrato de comodato. Né? Comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Gratuito, atenção, e o bem tem que ser infungível. Né? Ele só se perfaz, se consolida esse contrato com a tradição do objeto, ou seja, com a entrega da coisa, objeto do empréstimo, certo? Esse contrato de comodato, ele é também chamado, como por alguns autores, né, como empréstimo de uso, né? Diferentemente do mútuo que veremos a seguir, que alguns chamam de empréstimo de consumo. Né? Então, esse contrato de comodato, ele é celebrado de maneira gratuita, tem por objeto bens infungíveis, né, e se perfaz com a tradição da coisa, com a entrega do objeto, ok? Diz o artigo 580 que os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Olha, é claro que para celebrar contrato, aliás, todo e qualquer negócio jurídico, como vocês já sabem, né? Lembrem do que diz o Código Civil lá na parte geral, a validade do negócio jurídico requer agente capaz. Então, é preciso ter capacidade para poder celebrar os negócios jurídicos, celebrar contratos, inclusive contrato de empréstimo, seja comodato ou seja mútuo. Né? O que esse artigo 580 está fazendo, né, é estabelecer algumas incapacidades especiais. Né? Tem alguns casos em que as pessoas, né, não estão autorizadas, né, a dar um bem incomodado. Então, é o que ocorre, como está dito aí no 580, né, com os administradores de bens alheios. Eles mencionam tutores ou curadores, né, e, em geral, todos os administradores. Então, dá para encaixar aí, por exemplo, os depositários, os testamenteiros, né, inventariantes, quem mais? Administrador da judicial de massa falida, né? Enfim, todas aquelas pessoas que têm bens que são confiados à sua guarda. Né? Essas pessoas, elas não são proprietárias dos bens. Né? E, exatamente por isso, não podem dar em comodato, né, esses bens. Até porque, mesmo sendo administradoras desses bens, né, não parece ser um ato natural, né, do administrador, aquele que, lembrando, aquele que administra bem alheio, né? Não parece ser um ato normal da sua parte, dessa pessoa que está administrando um bem alheio, né, ceder gratuitamente o uso desse bem a um terceiro, né, sem que haja um proveito qualquer. Né? E o comodato é empréstimo gratuito. Né? Então, essas pessoas que administram bens alheios não têm, dentre seus poderes, né, o de dar em comodato a terceiros bens de propriedade da pessoa administrada, né, de propriedade do administrado. Né? Então, essas pessoas não podem dar em comodato esses bens sem, observem o que está escrito no 580, sem autorização especial. Né? Essa autorização especial é do próprio dono, né? Se for uma pessoa capaz, ou se for pessoa jurídica, às vezes até uma autorização judicial é necessária, né? Se for uma pessoa incapaz, precisa autorização realmente de um juiz, aí tem sempre que ouvir o Ministério Público, enfim, precisa da autorização. Sem autorização, esse comodato não vale. Né? Eles não podem fazer isso.
A ideia, me parece clara aí, é impedir que esses administradores, ou tentar impedir que esses administradores de bens que não lhe pertencem, né, de bens alheios, bens que foram confiados à sua guarda, impedir que eles tenham, de certo modo, né, alguma vantagem pessoal, por exemplo, algum lucro que não indevido, né? Enfim, justamente ou simplesmente pelo fato de emprestarem gratuitamente bens que não lhe pertencem a terceiros. Tá? O artigo 581 diz que se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes de fim do prazo convencional ou o que se determine pelo uso outorgado. Então, gente, o comodato, ele é sempre temporário, certo? Ele é sempre temporário, mas ele pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado, né? Evidentemente que, findo o contrato de comodato, se você fixou um prazo determinado lá no contrato, né, terminou o prazo, a coisa tem que ser devolvida. É a obrigação do comodatário. Comodatário é aquele que recebe a coisa, e comodante é o que entrega a coisa, né, em empréstimo. Findo o prazo do comodato, o comodatário tem que devolver a coisa, né? Agora, pode ser que não tenha um prazo determinado, né? O prazo seja indeterminado. E aí, nesses casos, o contrato será pelo tempo presumido necessário para que o comodatário possa servir da coisa para o fim a que se destina, utilizando aí os termos do próprio 581. Né? Então, que determine pelo uso outorgado. Olha, se eu lhe empresto um trator, né, para você, lá no teu sítio, ou na tua chácara, arar a terra, 5.000 metros de terra, terminou o tempo necessário para isso, suficiente para isso, né? Findo está o contrato, o contrato de comodato, o contrato de empréstimo, surge a você, comodatário, a obrigação de me devolver o bem, certo? Se eu lhe empresto um barco para realizar uma pescaria, né? Finda a pescaria, tem que me devolver o barco. Se eu lhe empresto um carro para você levar o teu filho ou o teu pai ao hospital ou levar até São Paulo, né? Fim do tempo suficiente para se realizar essa viagem, você tem que me devolver o carro. É isso que está dizendo o artigo 581. Mas, aliás, né, além disso, diz esse mesmo 581 que dentro desse prazo estipulado ou dentro desse tempo necessário para o uso concedido, né, não pode o comodante, né, não pode o comodante pedir de volta a coisa, né? Ele não tem esse direito, certo? Mas o mesmo artigo diz, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz. Aí ele pode sim suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes do prazo determinado ou antes do prazo que se determine pelo uso concedido, pelo uso da coisa. Então, se eu lhe emprestei, vamos tentar encontrar um exemplo atual, né? Se eu aquele trator que eu lhe emprestei, certo? Para você arar a sua terra nos 10.000 metros de terra que você tem lá no teu sítio, né? Eu lhe emprestei hoje, passou, vamos supor que seja suficiente para fazer isso uma semana, né? Passam 24 horas e começa a pegar fogo. Imagine que a nossa área de terras é lá no Pantanal, onde está pegando fogo para tudo quanto é lado lá na Amazônia, né? Enfim. E eu preciso do trator para evitar que o fogo se alastre, né? Então, é uma necessidade imprevista, urgente, né? E neste caso eu posso pedir de volta o trator antes do prazo que nós convencionamos, antes do prazo
do tempo suficiente para você arar os seus 10 mil metros. Certo? É isso que está dizendo o artigo 581. Ainda sobre o comodato, vejam o que trata o artigo 582. O comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Então, vamos analisar esse texto. Né? Está evidente aí que o comodatário, que é aquele que recebe a coisa emprestada, né, ele tem a obrigação de guardar, de conservar a coisa como se dele fosse. Né? Ele tem que realmente cuidar da coisa. Né? Como se fosse um bem que lhe pertencesse, do qual ele fosse proprietário. Né? Tem que procurar, enfim, evitar que se desgaste, evitar que se desvalorize, né? E não pode agir com negligência, por exemplo. Né? Por quê? Se ele não agir dessa maneira, ele responde, ele deve pagar indenização ao comodante pelos danos causados, como está escrito aí no 582, na primeira parte. Né? E também não pode, está claro aí nesse 582, que ele não pode desviar o uso, né? Desrespeitar a finalidade da coisa. Né? Então, se eu lhe emprestei uma casa, empréstimo de uma casa, a casa é um bem infungível, estamos diante de um comodato. Se eu lhe emprestei uma casa para você utilizar como sua residência e você acaba utilizando como uma indústria, né? Monta lá uma empresa, uma fábrica de calçados, enfim, né? Você está desviando o uso. Né? Você não pode usar da coisa emprestada, né, para fins diferentes daqueles que estipulamos no contrato. Né? Senão, você também responde por perdas e danos e até possibilita a rescisão do contrato. Né? Diz também aí que o comodatário responde, está lá na parte final, né, responde pela mora. Né? E nesse caso, mora é o atraso. Né? E nesse caso, ele arca com todos os riscos, com todas as consequências da deterioração ou da perda da coisa emprestada. E, além disso, né, ele se torna obrigado a pagar um aluguel que será arbitrado pelo próprio comodante, até que a restituição da coisa seja feita por ele. Né? Então, é evidente que ele vai pagar esse aluguel por todo o tempo do atraso. Né? Do atraso, essa demora é a demora em devolver a coisa. Né? Então, o comodatário que, fim do contrato, não restituiu a coisa, ele está constituído em mora. E aí ele responde por isso. Se ele me causar prejuízos em relação a isso, ele responde. Né? E deve pagar um aluguel que o comodante vai fixar, que o comodante vai arbitrar. Né? Esse aluguel, ele é uma sanção. Não estamos convertendo o contrato de empréstimo em contrato de locação aí, não. Né? Esse aluguel, ele está no sentido de sanção, é um aluguel pena, né? Um aluguel sanção. É um valor estipulado pelo próprio comodante, né? Por ter sido, por exemplo, privado da utilização do bem. Ele já deveria estar com a coisa devolvida pelo comodatário e não está, porque o comodatário está em mora. Né? Então, ele tem o direito, segundo esse artigo, de arbitrar um valor, como diz a parte final do 582, arbitrar o aluguel da coisa, né, até que essa coisa emprestada seja restituída. Ok? Esse aluguel, repito, não façam confusão, ele não transforma o contrato de empréstimo em contrato de locação, o comodatário não passa a ser inquilino nem locatário da coisa, né?
esse aluguel, repito, é uma pena, é uma sanção imposta ao comodatário pela demora, pelo atraso na devolução da coisa. Ok? Diz o artigo 583 que se, correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando o do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Interessante essa disposição, hein? A verdade é a seguinte, olha, o comodatário ele responde pelos riscos, deterioração, perda, etc., que advém da culpa sua. Essa é a regra. Né? Não está claro isso aí no 583, mas é assim. Né? Então, ele responde se ele não cuidou da coisa, como diz lá no 582, como se sua fosse, né? Ele responde pelas perdas e danos. Certo? Então, se algo aconteceu, se alguma deterioração na coisa, ou se a própria coisa se perdeu, né? O comodatário responde se agiu com culpa. Né? Agora, diz o 583 que se a coisa estiver correndo risco, né, e ele primeiro salvar as coisas, a coisa emprestada, né, estiver correndo risco, e ele primeiro salvar as coisas dele, né, antes de salvar a coisa que lhe foi emprestada, aí ele responde pelo dano ocorrido, inclusive nos casos fortuitos ou de força maior. Né? Eu lembro de ler um exemplo em algum lugar. Imagine que o trator que eu lhe emprestei, vamos utilizar o mesmo exemplo. Né? O trator que eu lhe emprestei para você arar a sua terra, e aquele fogo lá, na verdade, ele chegou primeiro na sua propriedade, né? Nem iria passar pela minha, e o meu trator emprestado lá para você estava lá na tua terra, né? No teu sítio, na tua chácara. Né? Diante das chamas, do fogo que chegou até a tua propriedade, né? Você salvou todos os seus materiais agrícolas, você salvou o seu gado, salvou o seu trator, né? Mas deixou o meu lá. Né? Então, nesse caso, você responde pelo dano ocorrido, né? Mesmo, e seria o caso, né? Que esse dano seja atribuído a um caso fortuito ou força maior. Tá? Diz o 584, por sua vez, que o comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Né? Então, esse 584, ele está dizendo as despesas ordinárias, né? Feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Então, imagine, por exemplo, uma casa, né? Água, energia elétrica, IPTU, certo? Encargos de condomínio, né? Estou mencionando exemplos que vêm de bens imóveis. Né? Se eu lhe emprestei o veículo, o abastecimento do veículo com combustível, aquele trator que eu lhe emprestei, imagine que tem que lubrificar o motor dele ou as máquinas agrícolas que eu lhe emprestei, enfim. Né? Essas despesas feitas com o uso normal, uso e gozo do bem dado em comodato, do bem emprestado, não podem ser cobradas do comodante, certo? Então, o comodatário não pode tentar reaver o valor dessas despesas que ele teve, né, com o uso e gozo da coisa emprestada, reaver do comodante o valor dessas despesas. Ele não pode. Né? Agora, não está dito de uma maneira direta aí, mas penso que o comodatário ele pode tentar cobrar, por exemplo, despesas relacionadas ou não relacionadas com o uso e o gozo da coisa emprestada. Porque o 584 diz, ele não pode cobrar do comodante as despesas feitas com uso e gozo. Né? Mas imagine que ele tenha
despesas, tenha que ter realizado despesas que não advêm, né, do uso e gozo da coisa emprestada. Imagine que ele tenha que ter pago, por exemplo, uma multa, né, porque a casa que lhe foi emprestada, né, estava construída irregularmente e impuseram uma multa, o poder público impôs uma multa e ele tem que pagar essa, e ele acaba pagando essa multa. Essa multa não é uma despesa que advém do uso e gozo da coisa emprestada, inclusive é algo que tem uma origem muito anterior, né? Então penso que essas, por exemplo, que a gente poderia chamar talvez aí de despesas extraordinárias, né? Essas poderiam ser cobradas do comodante, né? E por fim, sobre comodato ainda, o 585 diz que se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante, né? Está tratando aí, evidentemente, está gerando aí a responsabilidade solidária, né? São dois, imaginem dois ou mais comodatários, não apenas um, né? Então, duas pessoas receberam a coisa emprestada, duas ou mais, né? A responsabilidade delas, né, é solidária, é isso que está dizendo o artigo 585, é solidária em relação ao comodante, né? A ideia aí é garantir, por exemplo, devolução da coisa, recebimento daquele aluguel, sanção, no caso de mora, restituição, indenização por perdas e danos, por exemplo, né? Como se trata de solidariedade criada por lei, como está aí no 585, né? O comodante pode cobrar de qualquer um dos comodatários o valor total do que ele pretende cobrar, perdas e danos, aluguel, sanção, etc. Né? Justamente por se tratar de responsabilidade solidária, que é algo aí que vocês já estudaram lá no curso de Direito das Obrigações, certo? Entrando no mútuo agora, outra espécie de contrato previsto, de contrato de empréstimo previsto no Código Civil, certo? Diz o artigo 586, também de uma maneira didática, né? E traz uma definição de mútuo. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, né? E como eu já disse lá antes, né? O mútuo é também chamado de empréstimo de consumo. Comodato, empréstimo de uso. E o mútuo, empréstimo de consumo. Né? E por que isso? Porque o mutuário ele é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Não podia ser diferente, até porque o mútuo tem por objeto, como dito no início desse artigo, né, bens fungíveis. Né? Bens fungíveis. Até daí a expressão também utilizada de empréstimo de consumo. Né? E como tem por objeto bens fungíveis, né, e a coisa a ser devolvida não será a mesma, será uma outra do mesmo gênero, qualidade e quantidade, né, diz o artigo 587 que este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Né? Repetindo ou reiterando, justamente por ser a coisa emprestada fungível, né, é que o mútuo transfere o domínio, transfere a propriedade do bem emprestado. Né, e basta a entrega. Né, basta a entrega. Ocorre essa transferência com a simples tradição. Né? O mutuário pode... lembrem que se trata de bem fungível, né? E por isso o mutuário vai usar como bem entender o bem, né? Como quiser a coisa emprestada, né? E se vier a se deteriorar ou a se perder, quem arca com tudo isso, com todas as consequências disso, né? Quem sofre, quem vai perder, quem vai ter prejuízo com isso,
né, mesmo em se tratando de caso fortuito ou força maior, é o próprio mutuário. O mutuário é o que recebe a coisa emprestada. Né? É o que está dizendo 587 quando afirma que, por sua conta, correm todos os riscos desde a tradição. E tinha que ser assim, até porque o mútuo, repetindo o que está no artigo, transfere a propriedade da coisa emprestada. Certo? Diz o 588 que o mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Né? Então, tanto as partes, como eu já disse lá atrás, né, as partes têm que ter capacidade, né, para realizar o negócio jurídico. O agente capaz é um requisito de validade dos atos e negócios jurídicos, dos contratos, inclusive desses que estamos estudando. Né? Então, o mutuante tem que ter capacidade para poder dispor da coisa emprestada e também o mutuário. Né? Ele deve ter capacidade para poder se obrigar pelo contrato de mútuo, através de um contrato de mútuo. Né? Então, se você faz um mútuo a um menor, né, sem que tenha prévia autorização de seu representante legal, como está escrito aí no 588, né, o mutuante, ou seja, aquele que emprestou, não vai poder reaver a coisa emprestada nem do próprio mutuário, nem de seus fiadores, se é que houve essa previsão. E por que isso? Porque o contrato é inválido. Né? Lembrem do 166, inciso 1 do Código Civil, que ele diz que é nulo o negócio jurídico, né, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Certo? Do mesmo modo, né, a incapacidade também gera a nulidade relativa, como está previsto lá no artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Então, o negócio, o mútuo, né, o negócio jurídico, o negócio celebrado, o mútuo celebrado com um menor, feito a um menor, né, sem a devida representação ou assistência, né, o valor não vai poder ser reavido pelo mutuário, do mutuário, aliás, né, e nem de seus fiadores se constou essa previsão no contrato. Né? O 589 traz exceções a essa regra. Né? Diz o 589 que cessa a disposição do artigo antecedente. Então, vamos entender isso. O artigo 588 estabelece que o mútuo feito a menor não pode ser reavido, né? Se o menor não teve autorização para realizar o negócio, ou seja, se não estava representado nem assistido. Né? Diz o 589 que essa disposição do artigo antecedente cessa nesses casos, ou seja, aí pode reaver do mutuário, né? Ou de seus fiadores, né? O valor emprestado, né? O bem emprestado. Né? Então, quais são esses casos? Diz aí no 589, cessa a disposição do artigo antecedente, inciso 1. Se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo ou ratificar posteriormente. A ratificação posterior é algo que torna válido, né? É a confirmação, a ratificação posterior é algo que torna válido um negócio, um contrato que até então era inválido. Né? Há quem sustente que essa disposição se aplica a todo e qualquer caso de menor. Né? Só que eu tenho ressalvas em relação a isso. Por quê? Porque o artigo 169 do Código Civil, lá na parte geral, né, localizado lá na parte geral, diz assim, o negócio jurídico nulo, estamos falando de nulidade absoluta, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Então, se você celebrou um negócio com um menor, como está dito no 588, e esse menor ele é absolutamente incapaz,
você está diante de um negócio nulo. E se você está diante de um negócio nulo, esse negócio nulo não pode ser ratificado posteriormente. Então, ao fazer essa análise, eu penso que o inciso 1 do 589 se refere exclusivamente aos casos dos relativamente incapazes, dos menores relativamente incapazes. Certo? Porque o negócio celebrado por um relativamente incapaz, aí sim é passível de ratificação, é passível de confirmação posterior. Né? O negócio celebrado por um absolutamente incapaz é nulo. E se é nulo, né, o negócio nulo não pode ser confirmado pelas partes, não convalesce com o tempo. Né? Então, penso que esse inciso 1 se aplica aos casos dos menores relativamente incapazes. Aliás, um outro parênteses interessante, importante. Quando o 588 fala em pessoa menor, evidentemente que não se encaixa aí os menores emancipados, certo? Os menores emancipados não se encaixam. Né? Essa ratificação mencionada no 589.1, né, embora mencione lá se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo. Então, se eu emprestei para alguém que tem 16 anos, ele é um relativamente incapaz, não estava assistido, eu não posso reaver dele, mutuário, com 16 anos, o que eu lhe emprestei, certo? Está lá no 588. Mas depois de celebrado o negócio, vem o assistente dele, vem os seus pais, por exemplo, e ratificam o negócio. Pronto, então agora eu posso reaver dele, né, o que eu emprestei, certo? Essa ratificação, embora também não mencionada no 589.1, pode ser feita pelo próprio mutuário. Né? Imagine que depois da realização do negócio ele foi emancipado. Ele pode, ele próprio, ratificar. Ou depois da realização do negócio ele alcançou a maioridade. Ele também pode ratificar ele próprio. Né? No inciso 2 diz que também cessa a disposição do artigo antecedente se o menor, estando ausente essa pessoa, né? Estando ausente a pessoa que deveria representá-lo, né? Se viu obrigado a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. Né? Então, aí se trata, é como se estabelecesse aí uma justa causa, né, para a celebração do mútuo, para a celebração do empréstimo. Né? Precisa, sei lá, de repente para uma internação, para se alimentar, né? Aí fala os seus alimentos habituais, e alimentos não é necessariamente comida, certo? Não é necessariamente arroz e feijão, né? Alimentos está no sentido genérico aí, né? Então é o suficiente para subsistência, para sobrevivência do menor, né? É a isso que está se referindo o inciso 2. Então engloba aí remédios, exames, internações, vestuário básico, né? E também a comida, certo? O inciso 3 diz que também cessa a disposição do artigo antecedente se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. Eu penso que seria meio inócuo esse inciso 3, porque se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, ou seja, se ele tiver patrimônio próprio, se ele é suficiente, se ele é autossubsistente, né? Se ele próprio já tem renda, né? Segundo o artigo 5º, parágrafo único, ele já estaria emancipado. Né? Então, se ele já está emancipado, não se fala mais de um menor sem prévia autorização, porque o emancipado já não precisa mais de autorização. Né? Enfim, penso ser meio contrário, né? Penso que há um conflito aí entre esse inciso 3, há uma incoerência entre ele e o que diz lá o artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, que trata da emancipação, da antecipação da capacidade. Né? De qualquer maneira, esse inciso 3 menciona que, nesses casos, a execução do credor, ou seja, a cobrança que
o mutuante vai fazer sobre o mutuário não pode ultrapassar as forças do seu patrimônio. Né? Diz o inciso 4, que também cessa a disposição do artigo antecedente se o empréstimo reverteu em benefício do menor. Né? A ideia, me parece, é tornar bem amplo e analisar, relegar ao juiz a análise do caso concreto, né? Mas a ideia é evitar o enriquecimento indevido. Né? Então, esse empréstimo reverteu, trouxe alguma vantagem para o menor, né? Se trouxe alguma vantagem para o menor, cessa a disposição do artigo antecedente. E, por fim, diz o inciso 5, se o menor obteve o empréstimo maliciosamente. Né? E aí, obter o empréstimo maliciosamente significa ocultar a sua idade, por exemplo. Né? Você não pode beneficiar uma pessoa que agiu com malícia, ele não pode se valer da sua própria torpeza. Né? Até porque agir com malícia também já demonstra um certo grau de capacidade, né? No mínimo para induzir em erro a outra parte. Né? E realmente existem pessoas menores, com 16 anos, que parecem ter 30 anos. Né? Então, se o menor obteve o empréstimo maliciosamente, e esse é o exemplo principal, né? Se ele ocultou a sua idade ou se declarou maior quando celebrou o negócio, né? Aquele benefício tido no 588 não lhe aproveita mais, certo? Ainda tratando do mútuo, diz o artigo 590 o seguinte: o mutuante pode exigir garantia da restituição se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Né? O que está dito aí é que é possível ao mutuante, aquele que emprestou, né, exigir uma garantia. Essa garantia, evidentemente, pode ser real ou fidejussória, né? A real, penhor, hipoteca, né? Fidejussória, a fiança, por exemplo. Né? Então, o mutuante pode exigir essa garantia do mutuário, né? E a garantia do quê? Está escrito lá, garantia da restituição, garantia de que a coisa será devolvida, né? Da mesma qualidade, do mesmo gênero, na mesma quantidade. Né? Lembrem que se tratam de bens fungíveis, objeto de mútuo. Né? Então, o mutuante pode exigir essa garantia do mutuário, né? A garantia de que vai devolver a coisa, se acontecer o que está previsto aí no 590, ou seja, antes mesmo do vencimento, em outras palavras, antes mesmo do mutuário ter que devolver a coisa, né, da mesma espécie, qualidade e quantidade, né, esse mutuário vier a sofrer notória mudança na sua situação econômica. Né? Eu acho que tem que demonstrar, além disso, né, que essa notória, vejam as características, né, os requisitos, notória mudança na sua situação econômica. Não é qualquer mudancinha, como dizem por aí, né? Não é qualquer alteração, pequena alteração na situação econômica. É uma notória, né? Tem que ser algo gritante, algo evidente, algo do qual não paira dúvida, né? Mudança, alteração na situação econômica do mutuário. Né? De modo que dificulte o recebimento da quantia emprestada. Né? Então, nesses casos, o que o mutuante pode fazer é exigir do mutuário uma garantia, antes mesmo que vença, antes mesmo que o mutuário tenha que devolver a quantia emprestada. Né? Diz o 591 que, destinado o mútuo a fins econômicos, né, esse é o chamado mútuo oneroso, né, ou mútuo feneratício, tá? Presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406,
permitida a capitalização anual. Então, em se tratando de mútuo com fins econômicos, né, estamos falando agora do mútuo oneroso, né, nesse caso, né, e está claro aí que ele é permitido, você pode emprestar dinheiro a juros, né, ele se presume oneroso, né, e daí a possibilidade de se cobrar juros, né? O que estabelece esse artigo, e gera muita polêmica em cima disso, né, é de que eles não podem, esses juros não podem ultrapassar a taxa que estiver em vigor à mora do pagamento dos impostos devidos à Fazenda Nacional, que é o que diz o artigo 406 do Código Civil, né? E se ultrapassar, eles podem ser reduzidos, como está aí, sob pena de redução, né? Então, eles podem ser reduzidos judicialmente, se cobrar juros além disso. Só que, qual é essa taxa? Que critérios se utilizar, né, para fixar o limite dos juros? O 591 remete para o 406, né? E o 406 fala mais ou menos, né, da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. E aí que surgem as discussões. Vários autores sustentam que essa taxa hoje é a taxa Selic, né? Outros autores sustentam que esse limite é o limite previsto no Código Tributário Nacional, lá no artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, que limita os juros a 1% ao mês, né? Eu prefiro, né, minha opinião, eu prefiro essa taxa, esse limite estabelecido no Código Tributário Nacional, porque dá mais segurança jurídica, você sabe o limite, né? A taxa Selic é algo variável e é algo que pode gerar insegurança e penso que não convém utilizá-la como parâmetro para se fixar um limite da taxa de juros, né? Mas essa é a minha opinião, vocês podem ter aí a opinião de vocês, certo? O fato é que o mútuo destinado a fins econômicos, ele se presume oneroso, né? E tem um limite de taxa de juros. E aí a discussão está quanto a esse limite. Qual é esse limite, né? Diz o artigo 592 que não se tendo convencionado expressamente o prazo do não se tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será. E aí tem algumas regras, né? É evidente que o contrato de mútuo pode ter um prazo específico, né? E já antecipadamente previsto no contrato, né? E é sempre, aliás, sempre tem que ter um prazo, né? Sempre assim como o comodato, né, é temporário o empréstimo, né? No caso de mútuo, por exemplo, que você empresta dinheiro, né, ou qualquer outro bem fungível, né, se não tivesse um prazo para se devolver a coisa da mesma qualidade, quantidade, espécie, você estaria dentro de uma doação, né, e não de um mútuo, né? Enfim, se esse prazo não for convencionado expressamente, né, o tempo de duração do mútuo é esse previsto no artigo 592. Né? Então diz lá, até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. Né? Então, se tratar de empréstimo de produtos agrícolas, né, o tempo, né, o prazo é até o prazo do mútuo, do contrato, né, é até a próxima colheita, certo? Se eu lhe emprestei, por exemplo, sementes, sei lá, 5 sacos ou 5 quilos, ou enfim,
de semente de algum produto qualquer, né? Para você plantar, né? Presume-se que você tem que me devolver isso da mesma espécie, qualidade e quantidade até a próxima colheita, né? Diz o inciso 2 que o prazo do mútuo será de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro, né? Então, se o empréstimo for de dinheiro e não se tiver fixado um prazo expressamente no contrato, o prazo será de 30 dias. E, por fim, o inciso 3 diz que o prazo do mútuo será do espaço de tempo que declarar o mutuante, se for de qualquer outra coisa fungível, né? Aí é óbvio, o espaço de tempo declarado pelo mutuante, desde que, é claro, não seja empréstimo de produto agrícola, que está previsto lá em cima, né? Ou se, desde que não seja empréstimo de dinheiro, né? Porque senão se encaixa no inciso 1 e no inciso 2. Né? Então, aí, nesse caso, o mutuante fixa o prazo para restituição daquilo que ele emprestou. Né? E deve-se fazer isso, né, num contrato de mútuo sem prazo fixado, sem prazo previamente determinado, não se tratando de empréstimo de produtos agrícolas, não se tratando de empréstimo de dinheiro, for de qualquer outra coisa fungível, então o mutuante tem que interpelar judicialmente o mutuário para que ele devolva a coisa emprestada da mesma qualidade, espécie e quantidade, né? Fixando aí um prazo razoável para tanto, certo? Eis os sucintos comentários sobre o contrato de empréstimo comodato e mútuo, né? Com as regras, através de análise das regras dos artigos previstas nos artigos contidos no Código Civil, né? Essa, então, a nossa aula de hoje.